Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Efraim Marcelo, agora eu vou estar aqui apresentando a nossa quarta lista da disciplina de aprendizado não supervisionado. E, enfim, nessa lista o objetivo das questões era comparar os diferentes métodos, né, de redução de dimensionalidade que a gente explorou em sala de aula. E enfim, a gente vai aplicar alguns algoritmos e entender um pouco da propriedade de quais dos dados, né, onde a gente aplica esses algoritmos e vendo mais ou menos o que a gente vai ter de reflexão em cima disso, né? Enfim, a gente tem quatro questões. A primeira questão é aqui, ó, ela pede para a gente refazer os exemplos da aplicação dos métodos, né, de redução com a base de dados do Digit. Então, aqui é a minha lista, né, onde eu desenvolvi, que é a base de dados do Digit, que eu fiz um plot, e, e aqui eu apliquei exatamente esses métodos e fiz aqui o subplot. Enfim, a gente teve aqui, ó, a gente teve aqui na redução, né, nos diferentes métodos, eu plotei exatamente como é que foi feita o resultado da redução, onde as cores são basicamente os números, né, que seriam, entre aspas, as classes, enfim. Mas aí a gente coloca aqui, a gente analisa primeiro o PCA, PCA é um método linear ali, em cima dos dados do digits, onde a gente percebe que não teve muito bem uma uma diferença, né? Assim, de espaço exatamente onde eles ficaram meio que centralizados e bagunçados. Às vezes a gente pode ver aqui uma certa concentração, mas não o suficiente para a gente realmente conseguir separar a grosso modo. Então a gente vê aqui, por exemplo, aqui um grande brecha, espalhamento, né? Enfim, dos dados, então uma grande nuvem. Então, e principalmente porque esse método ele é mais o estilo de maximizar as variâncias, né? E, enfim, se não tem muita variância dos dados, então é normal que aconteça isso também, né? Então ele vai sobrepor os dados em cima dos outros. E agora aqui a gente partindo para o isomap, que aí já vem um comportamento já diferente em relação ao método que a gente utilizou. A gente percebe já uma relação. Esse método aqui, né? Enfim, ele aplica uma relação já não linear e ele meio que entre as imagens, né? Ele preserva essa distância entre as imagens. A gente tem imagens que são basicamente pretos e brancos, mas assim, por exemplo, os pretos, os cinzas, os graus, né, os tons, e aí ele consegue preservar essa noção do espaço. Por exemplo, aqui como um e aqui como três, por exemplo, que ele vê aqui, ó, você percebe que já tem um, um consumo, né? Um consumo assim, não, uma mancha aqui para as regiões. Aí ele consegue preservar mais isso. Então, com essa preservação, a gente nota que aí ele teve um melhor desempenho assim em relação a conseguir posicionar, né, dentro desse plano 2D que a gente reduziu até a segunda dimensão. Então, a gente consegue ver a separação de alguns dígitos, mas ainda assim não de todos, por exemplo. Aí aqui é o terceiro método ali, a gente fala do LLE, e assim, esse aqui é mais a. Esse método realmente a gente já vê um resultado bem. Assim, eu não sei se seria tão promissor assim, por exemplo, porque a gente percebe um grande agrupamento aqui, um grande mancha, mas ao mesmo tempo a gente percebe algumas regiões. E elas são umas regiões aqui mais separadas por umas cores características. Por exemplo, essa parte aqui no topo de cinza, essa parte aqui de laranja, mas ainda assim, aí, por exemplo, aqui começa já um grande espalhamento. Então, a gente vê uma compressão, uma grande compressão, né,
dos dados ali em cima desse meio. E, enfim, essa parte, esse método, ele é mais, ele visa mais, né, enfim, a parte de vizinhanças locais. Então, regiões locais é o que vão garantir as semelhanças. E por isso, assim, também acho que para esse data frame, data frame não, esse dataset aqui é explicado por isso. E aí aqui a gente, por último, vai para o método do TSNE, que aí a gente vê uma separação bem mais clara, realmente, dos dígitos, o que, de certa forma, seria o melhor resultado entre, entre os métodos aqui abordados, porque aí a gente consegue realmente ver esse agrupamento, não um termo cluster em si, porque também não seria algo próprio de aplicar como classificador. Mas enfim, acho que realmente, acho que deu para entender a ideia, mas ele realmente conseguiu entender a semelhança entre os dígitos. Só que aí, por exemplo, ele não é. Uma característica desse método é que ele não infere as informações, as relações, né, globais entre si. Ou seja, não um cluster que está próximo do outro, ele não exatamente ele está semelhante globalmente. Ou seja, vamos dizer assim, que tem um cluster 1 e um cluster 7, eles são parecidos, mas ao mesmo tempo eles são distantes globalmente, né? E a gente sabe que em ordem o 7 vem bem depois do 1. Pronto. E aqui a gente chega na questão 2, onde a gente vai refazer, né? Enfim, seguir a mesma lógica que a gente fez, de utilizar, fazer essa análise dos métodos, sendo que aí agora com outra base, que seria com a base do rolo suíço. O rolo suíço, eu fiz um plot aqui, mas ele também foi abordado na sala de aula aqui de uma forma mais elegante. A gente vê, né, que o manifold, assim, ele é bem claro, ele tem esse formato. Então, para a gente é mais simples, né, enfim, divisão tá acontecendo. E, enfim, apliquei os métodos. E aí a gente observa já, enfim, eles estão mesmo que os dados até que sejam só em 3 dimensões, a gente reduza para duas, né? Ainda assim a gente vê que tem certas dificuldades. Que no PCA ainda continua, já que os dados não são lineares, então ele continua apresentando esse problema. A gente tem esse essa sobreposição, né, como se a gente estivesse até vendo de cima. Então, não fica não fica nem um pouco claro, né, para fazer uma divisão. Isso aí realmente fica até bem problemático pela não linearidade do dado, né? Então vai ficar uma mistura total aqui das cores. Então aí a gente vem para o isomap, onde aí se a gente já observar, é como se a gente tivesse exatamente esse controle em cima das cores assim bem mais claro. Então a gente tem assim até pelo grau, né? Enfim, ele acompanha realmente a intensidade, né, dos dados, ele consegue comprimir e colocar dentro desse plano aqui. Então, a gente percebe já exatamente como comportamento o comportamento que ele tem é, dentro do plano 3D lá, mas agora aqui no plano 2D, e aí fica bem claro. Isso aí é seria o ponto central ali da questão 2, que foi realmente o método onde ele se capturou bem. Aí aqui a gente vai para o LLE, onde também a gente teve assim, uma, uma boa identidade, né, dos dados. Ele preservou as relações entre os pontos, que, enfim, essa aqui, ela mostra tudo como de uma forma única, né, mas aqui a gente percebe já esse comportamento que mostra justamente
um pouco dessa noção do manifold, né? Que a gente percebe, por exemplo, que esses dados eles estão bem mais distantes, eles estão bem mais próximos desse de azul, mas ao mesmo tempo eles estão bem distantes desse verde mais escuro aqui. E aí a gente vai para o último método, que foi o TSNE. E aí, assim, aqui a gente teve uma visualização não tão boa. Aí ele conseguiu separar realmente até em quase que um bloco, mas ele não está realmente representando a estrutura dos dados. A gente sabe como é que mais ou menos sabe como é a estrutura, já que a gente tem um, um total conhecimento, né, assim, do manifold, de como é que eles estão no comportamento. E aqui, de certa forma, a gente tem essa divisão, mas ao mesmo tempo a gente não vê o comportamento sendo representado. E isso aí já não entra num resultado tão bom. E agora, pessoal, indo para a questão 3, ela vai ser basicamente a gente incorporar, né, dentro dos resultados que a gente teve na questão 1 e 2, a gente vai ter o método UMAP. Então, a gente vai estar analisando também a influência dos hiperparâmetros. Então, que são esse número de vizinhos e a distância mínima. E assim, o UMAP, ele tem uma característica que que a gente parte de, por exemplo, ele vai se associar, vai se agrupar, enfim, ele vai se conectar, né, com os vizinhos e ele vai traçar pesos com isso, como se fossem os grafos mesmo. Então, e ele principalmente ele permite com essa proposta de pesos e dentro dos vizinhos, ele permite conseguir ter essa noção exatamente do grau da proximidade. Então, nesse caso, por exemplo, vamos dizer assim, do rolo suíço, que a gente meio que vê ele está no espaço 3D, mas ele vive nesse espaço 2D que a gente percebe que é basicamente um caracol assim, né? Então, ele percebe, por exemplo, pela relação que às vezes a gente tem pontos onde daqui estão próximos daqui, mas não exatamente eles estão próximos dentro da proposta, né? Da proposta contínua. Então, ele consegue ter esse grau de proximidade. Essa proximidade tem uma proximidade, mas não é de um grau alto. Então, é exatamente o que a gente vê. Então, primeiro eu fiz no, no conjunto do rolo suíço, que era aquele mesmo. Então, opa, aqui. Aqui eu eu fui alterando alguns parâmetros. Então, aqui a gente tem o número de vizinhos. Aqui eu começo em 5 e o mínimo de distância 0,1, e aí a gente percebe já uma. A gente percebe, né, enfim, o bloco, o grupo e tudo mais, só que ainda não tá, não tá muito ideal, né? A gente percebe já ó, que houve um comportamento, ele conseguiu fazer essa referência dentro do plano, mas que ainda não consegue focar bem. Então, a gente tem poucos vizinhos, a gente tem um foco mais local, quando a gente tem poucos vizinhos. E, e aí também quando a gente tem essa distância pequena, a gente, além de ser um foco local, a gente ainda centraliza mais nossa busca. Então, tende a ele cometer mais ser quase como se fosse um tradicional, né? Um tradicional assim,
que quando ele encontra algum próximo, um próximo distância, próximo da distância, ele ainda tende a errar. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, por exemplo, aí aqui que eles estão próximos, aqui de dentro, ele tenderia a errar, porque ele também, isso aqui também é uma distância e às vezes ele pode se confundir nesse caso. Então, acho que aí a gente perceberia, por exemplo, um pouco disso. Qual eram as cores mesmo? Deixa eu dar uma checada aqui. É o roxo com verde. Roxo com verde. Então, justamente por aqui. Roxo, verde, azul. Mas que a gente já consegue ver pelo menos também o comportamento de qual seria o ritmo. Aí aqui eu também aumento o número de vizinhos. Então, aí quando eu aumento o número de vizinhos, já começo a tentar um foco mais global. E isso me permite já conseguir melhores resultados. Então, a gente já percebe que ele vai seguindo o comportamento. E uma curiosidade do map é que a gente, no final das contas, o nosso cluster não, o nosso plano ele vai, afinal das contas, afunilando para um U. Então, aqui quando a gente aumenta, já vai deixando algo mais os parâmetros, né, mais otimizados, a gente vai percebendo esse comportamento. Então aqui a gente percebe mais distante, e aí aqui ele vai aumentando as cores, que é realmente como o comportamento do rolo ele vai chegando até o final. Então, e aí aqui no caso, eu aumentei apenas os vizinhos, e a gente percebe já essa modificação, a mínima distância entre eles, entre os pontos, está ainda a mesma. E aí aqui eu diminuo cada vez mais a distância. Então, quando eu diminuo a distância, eu ainda eu faço uma eu aumento, né? Eu aumento o grau de compactação. Então, aí a gente percebe, por exemplo, aqui já também o formato do U, mas aí eles já ficam mais soltos, o que significa que ele não fica muito bem otimizado aí com esses parâmetros. E aí aqui, por exemplo, eu eu já acerto mais, ele fica já no formato U e aí ele já mostra, enfim, o formato aí no caso aqui com um número de vizinhos de 15 e uma distância mínima de 0,5. Então, nesse caso, a gente poderia, assim, as diferentes, esses diferentes combinações de parâmetros, eles vão representar, né, como a gente viu, coisas bem distintas. Então, mesmo que sejam os mesmos dados aqui que a gente tem usado, a gente percebe muito bem esse comportamento. Para a gente chegar ao nosso grau de visualização que a gente está buscando, a gente tem que ir otimizando esses parâmetros, conhecendo também um pouco das estruturas dos dados, claro, mas, enfim, a gente fica à escolha também do usuário. Então, bom, acho que pelo map, acho que chegar nesse ponto.